Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E se tem um universo alternativo e se do universo Marvel que a Marvel adora, é a linha de quadrinhos do Marvel Zombies. A famosa combinação então do universo Marvel junto com o gênero de terror de zumbis. Inclusive nós fizemos um vídeo gigante aqui com todas as minisséries que esse universo zumbis Marvel teve e não foram poucas. Contudo, no ano passado, depois de muito tempo sem vida, os zumbis Marvel voltaram aí com muita fome num novo quadrinho. E nesse vídeo nós vamos trazer esse novo quadrinho aí dos zumbis Marvel completo, tudo isso pra vocês depois da abertura. E galera, você já sabe, antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, esse resumo de quadrinho, já vai deixando o seu zumbi like, também o seu zumbi comentário. Comenta aqui embaixo se você curte, esse universo alternativo dos zumbis Marvel. E dado esse recado, esse novo quadrinho então do universo zumbis Marvel se chama Marvel Zombies Red Band. E diferente então das outras minisséries aí desses quadrinhos desse universo, esse quadrinho novo aqui dos zumbis Marvel não tem qualquer ligação lá com as outras minisséries, então não faz parte daquele universo que teve um monte de linhas do tempo, mas que eram meio que conectadas. A história tem o detalhe que acontece numa terra paralela, mas nos anos 60, logo quando o Quarteto Fantástico tem suas primeiras aventuras. E é nesse contexto então, aquela primeira aventura do Quarteto Fantástico, quando eles vão para o espaço, é que acontece então essa história dos zumbis Marvel. E bora começar então um resumo dessa história. Parte 1, a viagem que deu errado. A história começa numa versão alternativa do universo Marvel nos anos 60. Vemos um jovem Peter Parker cumprimentando sua tia May, visivelmente animado para assistir a um programa de televisão, explicando que aquela transmissão é importante. Trata-se do retorno ao vivo e televisionado da família Richards, voltando para casa após sua fantástica viagem às profundezas do espaço. E entra em cena aqui o tio Ben, ainda vivo nesse mundo, dizendo para o garoto se sentar direito, já que ficar curvado faz mal para a postura. Antes do início da transmissão, o programa corta para o patrocinador, que exibe uma prévia do próximo episódio do Ed Sullivan Show, apresentando a primeira entrevista do sensacional Homem-Aranha. E aqui a gente vê que então os heróis Marvel vão ter uma pegada mais clássica pela época, E esse é aquele momento no Peter que ele tá procurando mais, principalmente fama, não aquele heroísmo do Homem-Aranha que a gente conhece. Ele rapidamente tenta mudar de assunto e distrair a tia e seu tio, enquanto o comercial passa. Logo em seguida a transmissão retorna. E aí que descobrimos mais detalhes sobre aquela missão. O lançamento havia sido não autorizado. Os 4, na verdade, roubaram o foguete. E o controle da missão conseguiu se comunicar com a nave inicialmente, mas perdeu o contato naquela mesma manhã, quando uma súbita onda de energia atingiu o veículo, fritando todo o equipamento de telecomunicações. Enquanto o foguete entra na atmosfera, não é apenas a população que prende a respiração. O exército dos Estados Unidos também está presente, pronto para prender a tripulação. Afinal, eles haviam roubado o foguete. A nave pousa em segurança, assim como chegam os soldados, preparados para deter aqueles heróis por seus crimes. Quando as portas se abrem, tudo que se vê é uma escuridão absoluta. Algo tá muito errado. E aqui a gente já vê que essa infecção dos zumbis já tá na cara que realmente o quarteto já vai estar infectado, Mas a gente já tem essa ideia de que talvez a infecção ela venha realmente do espaço. De repente, uma mão elástica e familiar surge das sombras e agarra um dos soldados, arrastando-o para dentro da escuridão, enquanto seus companheiros ouvem seus gritos de terror. O Quarteto Fantástico chegou. Porém, eles não são mais os mesmos. Embora ainda possuam as habilidades clássicas das suas contrapartes da Terra 616, também foram transformados em criaturas zumbificadas, com um apetite interminável por carne humana. Para comemorar a chegada, o Reed decide arrancar a cabeça de um soldado com uma mordida. Os soldados restantes abrem fogo, mas não têm chances alguma contra os mortos-vivos superpoderosos, que rapidamente despedaçam tanto os militares quanto as equipes de reportagens. Tudo isso enquanto o país inteiro assiste ao vivo. Essa carnificina abala profundamente a família Parker, e o coração da própria tia May não aguenta, fazendo com que ela desmaie. Sem perder tempo, o Ben a pega nos braços e implora ao Peter que eles a levem a um médico imediatamente. Realmente, pelo menos, o gore tá bem maior aqui nesse quadrinho. Em Nova York, vemos o Quarteto Fantástico massacrando brutalmente e se alimentando de cidadãos. O Coisa chega a murmurar uma versão distorcida do seu bordão enquanto mastiga inocentes. Enquanto isso, a história corta para o outro lado do país, onde um grupo de jovens heróis chamado Brigada Team recebe pelo rádio o sinal de que está acontecendo em Nova York. Mesmo sem poderes, ele usa suas inteligências e seus equipamentos para acessar uma frequência especial, que apenas um dos heróis mais poderosos da Terra consegue ouvir. O
o incrível Hulk. Mesmo que estivesse tirando o cochilo, tudo que o Hulk precisa ouvir era que havia monstros para esmagar, acordando imediatamente e entrando em ação. E esse sinal também é interceptado pelo Homem de Ferro daquele mundo, que voa na mesma direção sem hesitar. De volta no hospital de Nova York, vemos a Tia May se recuperando. O médico que cuida dela é o Dr. Donald Blake, conhecido nos quadrinhos clássicos como a identidade humana do poderoso Thor. E como eu tinha dito antes, realmente esses heróis vão ter essa pegada lá dos inícios das suas primeiras histórias. Esses heróis que já apareceram aí, já fizeram parte ali, foram os primeiros a fazer parte dos Vingadores. Enquanto o Peter está na sala de espera, desenhando novos projetos para os seus lançadores de teia, ele é alertado pelo som das portas do hospital sendo arrombadas. Inúmeros paramédicos entram às pressas, trazendo vítimas do ataque do Quarteto Fantástico. O confuso Dr. Blake se aproxima para ajudá-las, mas subitamente os feridos ganham vida, transformando-se em zumbis. E eles atacam brutalmente a equipe médica, devorando qualquer um que cruze seu caminho. O Blake reage, enfrentando as criaturas. Ele então se transforma no poderoso Thor e passa a combater os monstros. Isso usando seu poderoso Mjolnir. Percebendo que não tem chance contra o Deus do Trovão, os zumbis restantes fogem, enquanto o confuso Thor pergunta para onde eles estão indo. A história retorna ao Peter, que permanece paralisado de medo e choque diante do que está acontecendo. Em uma sequência muito pesada, uma jovem enfermeira tenta fugir da horda, mas cai no chão e implora por ajuda. Não há tempo para agir, pois no instante seguinte ela é arrastada e tudo que o Peter pode ouvir é os seus gritos de agonia, enquanto é devorada. O Thor entra no local e convoca seus relâmpagos para incinerar os mortos, exigindo o fim daquela violência. E deu pra ver que realmente o Peter ele ficou muito em pânico. E vendo a situação que tá nesse hospital, ele pôs seus lançadores de teia e vai em direção à Tia May. Ele vai se balançando desesperado para chegar ao quarto de sua tia. Ele é atacado por um grupo de zumbis, e gritando para que saiam de cima dele, em desespero, ele chega a quebrar o pescoço de um deles. Ao finalmente alcançar o quarto, o Peter percebe que chegou tarde demais. O local está destruído e ele encontra os corpos mutilados da Tia May e do Tio Ben. O Peter não pôde fazer nada a não ser gritar de dor. Em qualquer universo, o Homem-Aranha sempre vai ter uma tragédia. Pouco depois, então, a história corta então pro Matt Murdock, que está conversando com seu amigo Fogg. Eles estão caminhando pelas ruas da cidade, e enquanto conversam sobre as dificuldades do Matt em manter seu relacionamento com Carrie e sua vida como demolidor, o Matt percebe que algo está terrivelmente errado. A sua audição sobre-humana detecta a Horda se aproximando, e ele simplesmente desaparece ao lado de Fogg, deixando o amigo confuso. À medida que o número de zumbis cresce, fica claro que tudo está ocorrendo conforme o plano do Reed Zumbi. Ele chama seus irmãos mortos-vivos, deixando claro que ele não suporta um caos aleatório. Eles precisam ser inteligentes, organizados. Todos estão famintos, mas em breve cada barriga será saciada. Então, como um relâmpago vindo do próprio céu, os Vingadores chegam. Homem de Ferro, Hulk e Thor aparecem para pôr fim a essa loucura. O Tony tenta apelar para a humanidade que ainda pode existir em Reed. Lembrando que o Richards já foi um homem bom e brilhante. A questão agora é se ele faria a coisa certa e se entregaria, ou seria necessário resolver tudo da maneira difícil. Nesse momento, o Demolidor também chega ao confronto. Ele entende a intenção nobre do Tony, mas sabe, graças à sua audição aguçada, que aqueles monstros não têm mais batimentos cardíacos, apenas estômagos que nunca vão parar de roncar. E vendo realmente que não tem como dialogar aí com esses zumbis, a batalha começa. Thor arremessa seu martelo contra a Sue Storm, apenas para ver o poder dela em ação ao capturá-lo facilmente dentro de um campo de força. Separado do Mjolnir, o Thor perde seus poderes e reverte a forma humana. Essa revelação choca a Sue Zumbi, que percebe que aquele deus era apenas um homem. Usando seus poderes, ela esmaga o Donald dentro do campo de força até que seu corpo explode, transformando o antigo deus numa bolha sangrenta de restos mortais. É um fatality. Em seguida, a Sue despeja os restos do Thor sobre o exército zumbis para que ele se alimente. Enquanto a luta continua, o Hulk acaba preso pelo Reed Zumbi, que planeja infectá-lo, pois precisam de guerreiros poderosos. Mas o Hulk não aceita isso e despedaça o Reed, jurando rasgar o Homem Elástico em pedaços. Gravemente ferido, o Reed percebe que subestimaram a força do Vingador e ordena a retirada. Os super zumbis recuam, prometendo vingança. O restante do exército morto-vivo também foge, para a frustração do Hulk, que ainda tinha muita destruição para causar. E bem, depois dessa primeira luta, os Vingadores ali que restaram, menos o Thor que morreu, começam a tentar traçar um plano para derrotar esses zumbis. O Demolidor sabe que está completamente fora de sua zona de conforto, e o Tony nunca viu nada parecido. Ainda assim, eles têm certeza de uma coisa: eles conseguiram ferir aqueles monstros. Juntos, talvez tenham uma chance de proteger aquele mundo. Mais tarde naquela noite, vemos o Homem-Aranha desaparecer lentamente na escuridão, deixando um rastro de sangue para trás, culpando a si mesmo pela morte da Tia May. É nesse momento que o jovem chega à sombria compressão de sua fase icônica,
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No edifício Baxter, o Quarteto Fantástico Zumbi se recupera da batalha. O Coisa admite que qualquer humanidade que ainda possuía morreu quando eles foram por espaço. Ele não compreende totalmente o que se tornou. Apesar disso, a sua afirma que eles ainda são uma família e que nada pode mudar isso. No fim das contas, a missão deles permanece a mesma. O Reed concorda, lembrando que o objetivo da missão cósmica sempre foi compartilhar suas descobertas com o mundo. O Johnny, ainda sempre juvenil, diz que isso é verdade. Ele então batiza o grupo como o Quarteto Assustador, um nome que o Reed não se importa nem um pouco em aceitar. Contudo, já nas vastas extensões do espaço, vemos o surfista prateado cruzando o cosmo. Mesmo após testemunhar incontáveis estranhezas em seu serviço a Galactus, o que ele vê a seguir faz parar completamente. Normalmente aquecido pela luz das estrelas da galáxia, o surfista agora está cercado apenas por uma escuridão absoluta. As estrelas desapareceram misteriosamente, sem deixar qualquer vestígio. Aí já fica a dica do que pode estar atrás então dessa infecção aí do vírus zumbi. O que pode estar fazendo essa escuridão no universo. Depois a história nos mostra um flashback, antes dos eventos do surto. Somos levados à Mansão Xavier. O professor apresenta seus colegas mutantes a sua mais nova aluna, a Jean Grey desse mundo. A Jean, feliz por finalmente estar cercada por outros como ela, é escoltada até seu quarto pelo Professor X e pelo Ciclope. No caminho, ela conta ao Charles que anda enfrentando dificuldades. Quando dorme, ela não consegue desligar seus poderes. A sua mente continua se estendendo. Ela tem pesadelos constantes e teme perder o controle. O Charles tenta confortar a jovem. O perigo faz parte de suas vidas. E agora eles são uma família. Eles enfrentarão isso juntos. Mais tarde naquela noite, a Jean tenta descansar. Porém, os pesadelos retornam. Ela é teleportada para um cemitério. Ela é cercada por inúmeras versões subficadas dos X-Men. Eles se aproximam enquanto a Jean grita em terror, implorando para que a deixe em paz. Um ciclope zumbi chega a centímetros de seu rosto. A Jean diz a si mesma que aquilo não é real, que precisa acordar. E de repente ela está de volta ao seu quarto. Mas aquilo não era um sonho. Scott Summers realmente estava infectado e pronto para transformar a jovem Jean num lanchinho. Confusa e horrorizada, Jean o segura com seus poderes, perguntando o que havia acontecido. Pedindo desculpas, ela usa seus poderes e explode a cabeça do Scott. Ao perceber que estava acordado o tempo todo, a Jean sai do quarto ensanguentada e descobre que aquilo era apenas uma fração do pesadelo. Todos os X-Men haviam sido brutalmente mortos. As paredes estavam pintadas de sangue. Tudo que restou do nobre professor Xavier foi sua cadeira de rodas ensanguentada. E quem também não escapa de tragédias é também os X-Men nesses universos alternativos, né? E agora resta a pobre Jean então tentar sobreviver a esse apocalipse zumbi. A história então vai para meses depois, após a queda da humanidade. Vemos o grupo de zumbis se alimentando de uma vítima. De repente, uma das cabeças gira sozinha e o zumbi cai morto no chão. Aquilo foi obra da Jean. Ela ainda está viva. Ela havia jurado nunca matar. Mas tempos desesperadores exigem medidas desesperadas. Então, uma voz surge atrás dela, dizendo que aqueles monstros não conseguiam entender uma palavra do que ela dizia. Surge uma jovem de cabelo roxo escuro, e ela pergunta o que a Jean estava fazendo daquele lado do muro. A Jean responde com a mesma pergunta, e logo as duas percebem que estavam ali pelo mesmo motivo: salvar qualquer pessoa. Qualquer uma. Ao perceberem que estavam do mesmo lado, a jovem se apresenta como Duo. A Jean, sem esconder que achava o nome horrível, pergunta se aquilo era sério. A garota ri e diz que estava justamente tentando abandonar esse nome. O seu verdadeiro nome é muito mais familiar para nós, o público, que é Jessica Jones. Enquanto atravessam a cidade, as duas compartilham suas experiências no apocalipse, até encontrarem um rosto conhecido: o Homem-Aranha, que a Jessica curiosamente chama de Randall. E agora aqui na história a gente tá naquele modo full sobrevivência de apocalipse zumbi. E a Jessica chamou o Miranha daquele jeito porque ela vinha tentando adivinhar a identidade dele há um tempo. O Peter diz que esse palpite foi terrível e que ela estava ainda mais longe do que da última vez. A Jean, porém, reconhece o Homem-Aranha. O Peter acha que ela o conhece dos tempos de TV. Mas, na verdade, aquele Homem-Aranha havia se tornado uma lenda entre os sobreviventes. Ele havia salvado mais pessoas do que todos os Vingadores juntos. Antes que a conversa continue, o sentido aranha do Peter entra em alerta máximo. Ele nunca sentiu nada parecido. Sem deixar o Aranha ir sozinho, as duas heroínas o seguem até o local: uma estranha estrutura metálica no meio do Central Park. Confusos, eles percebem que aquilo é uma tecnologia extremamente avançada, muito além da capacidade humana. Quando se aproximam, as portas se abrem, como se estivessem dando boas-vindas aos heróis. Cautelosos, os três entram, comentando que aquilo não se parecia em nada com uma engenharia humana. Cercados pela escuridão total, eles ouvem uma voz misteriosa, dizendo que veio do além, e que se derrotarem seus inimigos, os seus desejos serão atendidos. Tentando entender o que foi aquilo, o grupo, especialmente Homem-Aranha, entra em choque ao perceber que foram transportados para o espaço. O grupo é então recebido por rostos familiares:
Capitão América, Homem de Ferro, Demolidor, Mulher Hulk e o que parece ser a versão desse mundo do Visão, usando o corpo do Ultron. Pontos para esse Visão aí com o corpo do Ultron, mas foi uma boa sacada. Bom, e aqui agora o quadrinho vai fazer uma homenagem para uma saga bem clássica aí da Marvel. Ao ver até mesmo o Dr. Octopus ao lado do Capitão, o Peter pergunta o que está acontecendo. O Steve explica que, embora não saibam tudo, alguém num nível de poder cósmico muito grande os aprisionou ali. Eles são peças de xadrez galácticas em um tabuleiro gigante, e a única forma de escapar é vencendo. Do outro lado do universo, vemos os zumbis Marvel. O Quarteto Fantástico da edição anterior, agora com novos membros. Entre eles o Doutor Destino e, de alguma forma, até o Hulk. Realmente aqui a história se perdeu, já que o Hulk parecia imune na edição anterior e agora o Hulk vira zumbi fora de cena. Enfim, uns zumbis discutem quem deve liderar, até o Reed usar sua inteligência, dizendo que já haviam derrotado muitos heróis não infectados, e isso estava desgastando o grupo. Se quisessem vencer e se alimentar como desejavam, eles precisariam deixar as diferenças de lado e agir como um time. De volta aos heróis vivos, eles planejam o próximo passo e como voltar para casa. O Dr. Octopus questiona por que eles voltariam, já que a terra deles agora é um deserto infestado de zumbis. O Peter age como a voz da razão, dizendo que não podem abandonar os sobreviventes. Ele também aponta algo estranho: não há estrelas no céu. O Tony confirma que percebeu isso e diz que aquela situação é muito maior do que qualquer um deles consegue compreender. Sem outra escolha além de jogar esse jogo, o Capitão declara que darão tudo de si para vencer e voltar para quem precisa deles. A partir daquele momento, todos naquele local são oficialmente Vingadores. Parte 2: As Guerras Zumbis. Nas semanas seguintes, vemos a guerra entre heróis e zumbis, com perdas severas dos dois lados. Ultron destrói Tocha Humana e, tragicamente, o Demolidor é infectado. Até mesmo o Reed Richards zumbi encontra o seu fim quando o Dr. Octopus o segura enquanto o Capitão América e o Homem de Ferro o incineram completamente. Uma das maiores perdas acontece quando o Homem-Aranha falha em salvar a Jean. Nos escombros do campo de batalha, os zumbis restantes reconhecem que também sofreram perdas, mas comemoram as vitórias possíveis. O Gavião Arqueiro comenta que o Beyonder acompanhava tudo, e até convocava cidades inteiras como recompensa para eles se alimentarem. Eles dão boas-vindas ao novo membro, ao agora totalmente subficado Demolidor, que diz ter infectado alguém em sua última luta, a sua primeira vítima. A Sue pergunta quem foi, e descobrimos que era a Jean, salva temporariamente pelo Capitão América, que a levou ferida para a ala médica. O Otto escaneia o corpo dela, enquanto o enfurecido Homem de Ferro questiona o Steve por ter trazido uma infectada até eles. O Steve tenta argumentar que talvez ela não tenha sido mordida, mas o Tony diz para ele ser realista. Ela estava se transformando. O Otto confirma, era tarde demais. A doença já havia infectado as células de Jean. Ela se levantaria como zumbi a qualquer momento, e eles não podem permitir isso. O Otto ativa uma cápsula ao redor da Jean. Usando metais raros e tecnologia alienígena, ele construiu uma máquina capaz de incinerar um corpo em nível celular, até citando o Homem-Aranha 2, dizendo ter o poder do sol na palma da mão. Enfim, deu para ver que essas guerras secretas foram bem rápidas, na verdade, ali você viu já um monte de coisa aconteceu. Mas o Homem-Aranha tenta impedir que isso aconteça. O Otto diz que não há escolha, eles querem o melhor para Jean, mas não podem deixá-la se tornar um monstro. A Jessica Jones e o Peter protestam, chamando aquilo de desumano, mas o Otto ativa o dispositivo, destruindo completamente o corpo da Jean. O Peter e a Jessica juram vingança contra o Doutor, e o Steve tenta acalmar os ânimos. O Otto se desculpa profundamente, mas insiste que era necessário. Mas não acabou. Uma poderosa onda de energia explode, jogando todos no chão. A Jean estava viva, agora totalmente alimentada pela Força Fênix. Pois é, além de Guerras Secretas, eles também colocaram aqui Saga da Fênix. Porque se tem Jean Grey, vai ter que ter Fênix também. E bom, a história corta daí e vai direto para Nova York, onde vemos o Sanctum Sanctorum. E dentro dele, vemos a forma austral do Dr. Stephen Strange em profunda meditação. Mesmo separado de seu corpo, ele não perde o hábito de reclamar, lamentando o quanto sente falta de uma boa xícara de chá. Wong, claramente no limite da paciência, escuta tudo em silêncio. O Strange agradece ao Wong por tudo que ele fez recentemente. Wong aceita os agradecimentos, mas deixa claro que não sabe por quanto tempo ainda conseguirá colocar sua própria vida em risco por causa disso. E é então que a situação fica evidente. O corpo físico do Stephen Strange foi infectado pelo vírus zumbi, e ele está aprisionado dentro de uma cela mística. Wong mantém a criatura contida e alimentado com partes de outros infectados. E antes que a conversa possa continuar, um estrondo violento ecoa pelo prédio. Os dois correm para investigar e se deparam com uma visão inesperada. O surfista prateado, gravemente ferido, atravessou o teto do Sanctum e caiu no chão, chamando diretamente pelo Doutor Estranho. Ao ajudá-lo a se levantar, o Arauto Cósmico deixa claro que não veio por acaso. Ele veio para alertar-o de algo terrível. O fim.
o fim de tudo. O universo está à beira do colapso. Deus está vindo. Aí você se pergunta se ele está falando do Galactus ou de alguma outra coisa. A narrativa então retorna ao ponto com os heróis restantes, testemunhando o nascimento da Fênix logo após o Dr. Octopus tentar incinerar o corpo da Jean. O Otto percebe imediatamente que a situação saiu completamente do controle e ordena a evacuação imediata. Mesmo assim, o Homem-Aranha e a Jessica Jones se recusam a abandonar a amiga. Essa decisão quase lhes custa a vida. Agora totalmente corrompida, a Fênix se lança sobre eles. O Homem de Ferro e o Capitão América entram na linha de frente para proteger os outros, enquanto tentam recuar. A Jean agarra o Tony Stark pelo pescoço, arranca o seu capacete e exige silêncio absoluto. A Jessica implora para que Jean o solte, enquanto o Steve manda o Peter e a Jessica se afastarem, lembrando que ninguém ali compreende do que ela é realmente capaz. O Tony, consciente de seu destino, se desculpa com a Jean, admitindo que falhou com ela e com todos que sucumbiram àquela praga. O pedido não surte efeito. As chamas da Fênix se acendem e queimam o Tony, que grita de dor antes de ter a garganta arrancada. A Jean comenta com frieza que, por trás da fachada arrogante e moralista dele, ele era surpreendentemente macio por dentro. Essa tirada aqui foi boa. Tô gostando aqui dessa Fênix Negra zumbi. E bem, ainda resta então agora o Capitão América, que vai tentar fazer aí um último sacrifício para ganhar tempo pro Peter e a Jessica fugirem. O Capitão América reage lançando o escudo, e a Jean debocha, afirmando que já não tem paciência para o discurso dele. Com um sorriso cruel, ela devolve o escudo com força total, decepando o braço do capitão. A Jessica corre para socorrê-lo, mas o Steve insiste para que ela e o Peter fujam. Eles são tudo que resta e precisam sobreviver. Relutantes, os dois obedecem, enquanto a Fênix e um Tony Stark recém-transformado partem em perseguição. Durante a fuga, o Peter diz que precisa encontrar o Otto imediatamente, pois se ele virar, tudo estará perdido. Jessica começa a perder a esperança, mas o Peter a lembra de que ainda existem sobreviventes em casa, pessoas que dependem deles. Uma explosão colossal sacode o laboratório, de onde acabam de escapar. Das ruínas surge a Fênix zumbi, que dispara rumo ao portal que o Beyonder observava tudo. Ela atravessa a fenda dimensional para a surpresa absoluta da entidade cósmica, que não compreende como aquilo é possível. Em seguida, um grito de dor ecoa pelo vazio, enquanto a Fênix o consome completamente, provocando uma explosão capaz de aniquilar o controle do Beyonder sobre o mundo de batalha. Os zumbis da Marvel observam tudo, atônitos. O seu carcereiro está morto, e talvez a fuga agora seja possível. Tô falando que essa Fênix aí zumbi tá muito boa nessa história. E bem, depois daí a gente volta lá pro surfista prateado que tava alertando o Doutor Estranho sobre uma possível ameaça, talvez maior ainda que do Beyonder. O surfista alerta o Strange e o Wong sobre uma escuridão que se aproxima, algo muito mais mortal do que qualquer vírus. O Strange, com seu sarcasmo habitual, comenta que eles já perceberam isso na prática. Mesmo assim, ambos sentem uma perturbação súbita. Um vento gelado percorre o plano astral. O equilíbrio cósmico mudou. O Beyonder caiu. Se até ele pode morrer, o fim está próximo. O surfista explica que isso não é um vírus, mas a obra do próprio Deus das Trevas, o Senhor das Sombras, que já está a caminho. Diante disso, há apenas um ser no universo com chances reais de enfrentar essa ameaça: o Thanos. Aí o quadrinho mostra, que os eventos dessa história ocorreram paralelamente à saga da Manopla do Infinito. O Thanos, que derrotou o surfista recentemente, reage com desprezo ao vê-lo retornar acompanhado por um mago em forma astral. Ele zomba da ousadia dos dois, questionando se realmente acredita que um fantasma de um feiticeiro possa desafiá-lo. O surfista deixa claro que não veio lutar. Ele apenas quer saber se a missão foi concluída. A manopla está completa? Thanos responde com prazer, que falta apenas uma joia para alcançar o poder absoluto. Strange e o surfista se curvam. Eles querem o mesmo que ele, o favor da Senhora Morte. Porém, ela foi destronada por essa nova força cósmica. Quem restaurar a ordem natural do universo certamente conquistará seu coração. E o ego de Thanos se infla ainda mais, convencido de que até os heróis precisam dele. Realmente aqui tá uma salada de sagas, Porque ao mesmo tempo, então, eles mostram que aquela saga da Manopla do Infinito, que eles referenciam aqui nessa coisa da Senhora Morte e do Thanos tentando completar a Manopla, isso também tá acontecendo junto com toda essa história dos zumbis. Enquanto isso, os zumbis escapam do mundo de batalha. O Reed Richards, mesmo mutilado, sobrevive. Ele constrói uma nave e foge com os outros, incluído o Dr. Destino Zumbi, que afirma ter absorvido o poder cósmico do Beyonder. O Coisa, pouco convencido, sugere que ele só se perdeu no espaço e pegou carona de volta. O Demolidor reclama que acabou de comer seu último olho e já tá com fome novamente. O Reed garante que isso não será um problema por muito tempo. Há um planeta próximo repleto de vida. Thanos chega ao mesmo mundo e envia o Strange e o surfista para matar um ancião que guarda a última joia. E antes que possam agir, uma explosão revela que os zumbis chegaram primeiro
e já devoraram o ancião. Em outro lugar, o Homem-Aranha e Jessica Jones estão vagando por uma dimensão desconhecida. O lugar é uma espécie de sala de troféus do Beyonder, cheia de fragmentos de mundos destruídos. O sentido aranha do Peter entra em colapso quando ele sente algo chamando por ele. Uma caverna de escuridão absoluta. Contra todos seus instintos, ele entra. Jessica escuta seus gritos e corre atrás dele. Ao encontrá-lo, vê o Peter vestido um novo traje preto, vivo, pulsante. O Peter diz que sente uma dor e que consegue ouvir tudo. A Jessica não escuta nada. Ele então entende. Existe uma colmeia. Os zumbis estão conectados entre si. Na última página, os olhos dos mortos-vivos passam a girar em espiral idênticas. O sinal inequívoco do vazio. Parte 3. A Grande Ameaça. Bom, é que a história tá indo para os seus momentos finais ainda, tem mais coisas que vão acontecer, mas já deu uma grande dica de quem é essa grande escuridão e de quem que tá por trás dessa praga zumbi. Se você ligar com o simbionte, grande vazio, escuridão... E voltando então pra Terra de fato, nós vimos o herói que até demorou pra aparecer nessa minissérie. E é o Deadpool. O Wade assiste tranquilamente enquanto os zumbis devoram o seu rosto e seus membros, comentando mentalmente que em 1 ou 2 dias o seu fator de cura reconstruiria cada pedaço de carne arrancado. A tranquilidade grotesca é interrompida quando uma nave espacial cai violentamente sobre a cidade. Dela emergem os sobreviventes que conseguiram escapar do mundo de batalha. Homem-Aranha Simbionte, Dr. Octopus, Ultron e Jessica Jones. O Ultron avisa que já se passaram 2 anos desde o início do vírus zumbi. O Peter sente imediatamente que algo está errado. Ele pede para o Otto escanear toda a área em busca de sobreviventes. E há algo se aproximando. Eles não foram os únicos a voltar, os seus inimigos também estão ali. O número de mortos-vivos só aumenta, tornando a situação insustentável. Peter e Jessica se recusam a usar força letal, ainda acreditando que aquelas criaturas foram de humanos e talvez possam voltar a ser vivas. O Otto, mais pragmático, lembra que eles morreram há muito tempo e que não há mais nada a ser resgatado. E esses heróis, então, que sobreviveram são cercados por todos os lados. E quando parece que vai dar muito ruim, uma explosão colossal varre os heróis que estavam ali. O reforço finalmente chegou. E são os Novos Vingadores que entram em cena. Punho de Ferro, Pantera Negra, Doutor Estranho em forma astral, Logan e Magia aparecem no campo de batalha, salvando o grupo. Mas a esperança dura pouco. Assim como os heróis, os zumbis, aqueles heróis, também retornaram à Terra. E pior, agora eles possuem a Manopla do Infinito. Todas as joias estão reunidas, com exceção de uma. Antes mesmo que o pânico se instale, o Reed já tomou sua decisão. Ele fará qualquer coisa para completar a Manopla. Na noite anterior, ele teve uma visão. O deus deles está vindo. E eles precisam preparar o mundo para recebê-lo, devolvendo tudo à escuridão. No entanto, há outro grupo de zumbis em ação, liderados pelo Capitão América Zumbi. A joia restante está presa no seu escudo. Ele também sente a aproximação desse deus, mas algo nele resiste. O Steve Rogers lutou inúmeras batalhas, enfrentou desafios impossíveis, mas jamais se ajoelhou diante de um deus desconhecido. E para ele, entregar a manopla é abrir mão da própria liberdade. O Doutor Destino concorda. Ele jamais permitirá que o Reed controle um poder absoluto como aquele. Assim, o mundo dos mortos mergulha numa guerra civil entre zumbis. E sim, estão fazendo agora uma referência de guerra civil aqui, como se não faltasse mais sagas. E vocês viram como realmente eles pulam várias etapas, né? Todo aquele lance da manopla já meio que se resolveu e tá numa nova etapa agora. Nós temos de um lado o Reed Richards junto com o Tony Stark, que estão devotos a esse deus, e do outro lado o Capitão América, que não quer isso. No Sanctum Sanctorum, os heróis se reúnem para avaliar a situação. A Jessica percebe que algo está errado com a magia, e ela revela a verdade. Ela foi infectada. No entanto, enquanto permanecer em sua forma demoníaca, ela está segura. O Logan então demonstra sua própria vantagem. Ele libera suas garras de osso e atravessa a própria mão, provando que seu fator de cura o torna imune à infecção. O seu corpo simplesmente não permite que o vírus se estabeleça. Todos compartilham suas identidades, exceto o Peter. O T'Challa insiste que se vão lutar lado a lado, eles precisam confiar nos outros. O Peter responde que isso já não importa. Ele é o Homem-Aranha, e a Jessica se irrita. Ele sabe tudo sobre ela, mas ela não sabe nada sobre ele. Percebendo o erro, o Peter finalmente entende que não pode simplesmente se esconder. Ele admite que manteve sua identidade segredo para fugir dos seus fracassos, mas isso acaba ali. Ele remove a máscara e se apresenta como Peter Parker. E momento easter egg aqui de Guerra Civil que eles fazem a cena igualzinha dessa revelação de rosto do Peter. O grupo o recebe com respeito, mas a Jessica se afasta, muito abalada. O Peter vai atrás dela e pede desculpas. Ela admite que não está com raiva, apenas confusa. Eles frequentaram a mesma escola. Ele sempre esteve ali, então por que nunca contou? O Peter revela a verdade. Ele tentou apagar quem ele era antes de ser Homem-Aranha. Ele viu sua família morrer e acredita que foi culpa sua por não agir como devia. Para ele, Peter Parker é um covarde. O mundo não precisa dele.
precisa do Homem-Aranha. E então a Jéssica entende. Ela confessa que há anos, né, ela tinha um pequeno crush nele. Os dois se aproximam e compartilham um beijo. Enquanto isso, o Doutor Estranho e o Otto exploram a cidade e se deparam com algo inacreditável. Os zumbis estão lutando entre si. A Guerra Civil começou. A batalha pelas Joias do Infinito está em andamento. Rola outro painel igualzinho do Guerra Civil da luta entre Capitão e Homem de Ferro. Em meio ao caos, o Reed enxerga sua oportunidade. Ele vê a manopla e a joia restante. Em movimento rápido, ele arranca a joia do escudo do Capitão, completa a manopla e a coloca em sua mão. O Reed anuncia que o Deus da Escuridão está a caminho. E para limpar seu caminho, ele decreta o fim. Sem super-humanos, sem humanidade, sem vida. Com estalar de dedos, tudo é apagado. Vivos, mortos, infectados. Um reinício absoluto como sacrifício ao seu Deus. E aqui também outra referência lá para o momento da feiticeira Escarlate que acabou com mutantes. E bem, agora a gente chega já nos acontecimentos da última edição aqui desse universo, que vai acelerando, né? Agora vemos o quão terrível o mundo se tornou depois do estalo. Nessa realidade, todos os habitantes daquela dimensão se transformaram em zumbis. Mesmo com as ruas tomadas pelos mortos-vivos, há alguém que ainda permanece vivo, o Homem-Aranha. O Peter Parker veste o traje de simbionte, que de alguma forma o mantém protegido da infecção. Mais do que isso, a criatura age como uma camuflagem perfeita contra os zumbis. Ele mesmo admite que o simbionte o sustentou. Com aquele traje, ele nunca se sente cansado e nunca sente fome, e acima de tudo, nunca se sente sozinho. Ele chega até as ruínas da Oscorp, e o Peter ativa um painel eletrônico escondido e revela uma sala secreta, o seu laboratório particular. Lá dentro estão contidos os heróis infectados daquela terra, presos em tubos de vidro e implorando para serem libertados. Nem mesmo a Jessica Jones, a sua namorada, escapou dessa praga. Agora infectada, ela observa que o Peter está ficando sem espaço para manter todos os contidos, e questiona quem exatamente ele ainda está tentando proteger. Não resta mais ninguém para salvar. E quem ainda permanece junto como um aliado do Peter é o Visão Ultron, já que ele é um robô, né? O androide o chama de Homem-Aranha, mas o Peter responde que eles são amigos. Ultron informa que os relatórios solicitados estão nessa mesa. Juntos, analisam possíveis curas para o vírus. Como tudo tem origem em Knu, o deus dos simbiontes, e a infecção reage às mesmas fraquezas tradicionais dessas criaturas. O Peter pergunta se há progresso na reconstrução da joia da realidade, mas o Ultron afirma que não. Antes que possa continuar, o sentido aranha dispara e os alarmes recuam pelo prédio. E esse alarme veio do laboratório. Enquanto eles correm até lá, o Ultron sugere ativar o seu protocolo de armamento avançado. Mas o Peter corta o assunto. Agora não. Ao se aproximarem, eles escutam os zumbis emitindo um grito. Finalmente é hora. O simbionte fala com Peter e o avisa que ele chegou. Então, o vemos. Knu, montado sobre um dragão simbionte zumbificado, pronto para reivindicar aquele mundo. O Ultron pede para ajudar, mas o Peter insiste que tem a situação sob controle e lembra que alguém precisa vigiar os super zumbis. O androide argumenta que não precisa de proteção, pois é apenas uma máquina. E antes de partir, o Peter o corrige. O Ultron é mais do que isso, é um amigo. E aí, então, realmente aparece o grande super vilão, então, dessa saga, e meio que já estava indicado aí pela relação com os simbiontes, que essa grande escuridão que se conectava, então, com a praga dos zumbis, era o Knu esse tempo todo. Ele estava apenas, então, preparando o terreno com essa praga dele para conquistar os mundos. Vemos o Knu, então, no ato de um arranha-céu, e o Homem-Aranha parte para o ataque, mas é facilmente derrubado. Quando o Knu percebe o traje negro, ele entende que não é um simbionte qualquer, mas o renegado que se recusou a espalhar a fome do vazio. Furioso, ele arranca o simbionte do corpo do Peter e declara que aquele será o último erro dos dois. Antes do golpe final, um disparo de energia atinge o Knu, forçando a soltar o Peter. O herói despenca, segundo antes do impacto, o Ultron intercepta a queda, desobedecendo ordens diretas para salvar o amigo. Após escanear o Peter, o Ultron informa que há danos sérios na traqueia, mas os sinais vitais estão estáveis. Sabendo que não pode lutar com moderação contra um deus das trevas, o Peter autoriza o protocolo de hiperviolência do Ultron. Juntos, atacam com tudo que tem e conseguem surpreender o Knu com um poderoso golpe. Mas é insuficiente. O deus agarra o Ultron pela perna e o rasga ao meio, destruindo instantaneamente. Realmente a situação tá chegando no nível crítico e o Knu ainda zomba do Peter e só de sacanagem ele sumona ali o dragão dele pra luta. O dragão quase devora o Peter e enquanto isso, o Knu envolve a Terra em escuridão, declarando que não haverá mais sol nem estrelas. A vitória parece inevitável. Então, chamas explodem diante do deus das trevas. Knu grita ao sentir algo invadir a sua mente. Do fogo emerge Jean Grey. Ela, quando estava infectada, consumiu o Beyonder, assim adquirindo seu poder absoluto. A Força Fênix está queimando mais intensamente do que nunca, o suficiente para purgar a infecção. Ela destrói o dragão simbionte com facilidade e liberta o Peter,
que, emocionado, aproveita a distração para imobilizar o Knu com suas teias. Ele pede que a Jean mostre ao vilão o que aprendeu na escola do professor Xavier. Segurando o Knu pela cabeça, ela apresenta o vírus zumbis ao seu poder de Fênix. As chamas aumentam até que o deus é incinerado e desintegrado. E nesse modo meio Deus Ex Machina aqui da Fênix surgindo aí já quase libertada da infecção zumbi, não é total Deus Ex Machina porque ela já tinha aparecido antes também, mas bem que ela estava esquecida no universo, ela tinha ido matar o Beyonder, e ao que parece realmente ela ficou com um super poder e simplesmente apareceu agora aqui para derrotar o Knu. Com tudo finalmente acabado, o Peter se aproxima da Jean, incrédulo. Entre lágrimas, ele pergunta se enlouqueceu. A Jean sorri e o tranquiliza de que tudo aquilo é real. Ela voltou. Com a esperança restaurada, o Peter percebe que isso muda tudo. Se a Força Fênix a curou, talvez possa curar outros também. Talvez ainda haja uma chance. Ele inicia o que chama de Projeto Anti-Venom. E o Peter afirma que ela pode ter salvado o mundo. Mas, para ela, o verdadeiro mérito é o dele. Afinal, é o Homem-Aranha quem garantiu um mundo para ser salvo. E galera, assim se encerra então essa nova minissérie dos zumbis Marvel Red Band. E deu pra ver realmente que foi uma grande salada de várias sagas, vários momentos massa velho, de violência e tal. Pode ter tido mais gore, mas eu acho que faltou alguns momentos até mais piadinhas ali, porque tinha essa mistura da violência com piadas também do humor. E também alguns pulos que realmente acontecem as coisas fora de tela, muitas vezes aconteceu aqui nesse quadrinho. Enfim, ele não tá entre os piores pra mim das minisséries do Marvel Zumbis, porque teve realmente umas muito ruins, né? Pra quem viu o vídeo lá dos Zumbis Marvel, das minisséries, viu que teve alguns que eram bem ruinzinhos mesmo, mas também eu acho que também não tá entre os melhores ali lá do começo, que era o Kirkman escrevendo. Mas enfim, essa foi então essa nova minissérie dos Zumbis Marvel, talvez volte aí, acho que sempre vai acabar voltando, né? Parecido até como os próprios zumbis ali da história, mas sempre vai ter um espaço para os zumbis Marvel aí entre as minisséries da Marvel. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse novo quadrinho dos zumbis Marvel? E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser ajudar mais o canal, nós temos também o Seja Membro aqui no YouTube, que tem vários extras bem legais, como lives exclusivas e também grupo no WhatsApp. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.